Olá, que alegria poder compartilhar com você os conhecimentos de mais um livro. E hoje o nosso livro é esse daqui, ó. O significado da morte na perspectiva cristã, israelita e da antiguidade. Nós vamos falar sobre morte, isso mesmo. Mas antes de continuarmos, aproveita e inscreva-se no canal, curte esse vídeo, também ativa as notificações, porque nós temos livros novos todos os domingos. Então, para você não perder, ativa as notificações aí e você não vai perder nenhum vídeo mais. E vamos lá. Você sabe o que é a morte? Acredito que todo mundo sabe o que é morte. Morte é a cessação da vida. Quando não há mais vida, existe a morte. E nós, seres humanos, temos o maior medo de morrer, não é? Você não tem medo de morrer? Mas, principalmente nós cristãos, nós deveríamos ser os que não deveriam ter medo da morte. Assim como o autor diz, a morte é algo que a gente já nasce sabendo que vai acontecer na nossa vida, seja cedo ou tarde, mas vai chegar o momento da nossa finitude aqui nesse mundo. Mas nós cristãos deveríamos ser os que menos têm medo da morte, mas todos nós temos medo de morrer, não é verdade? E o autor já começa falando pra gente, então, o significado da morte e falando na nossa vida cristã. Como que se dá a morte? O que significa para nós cristãos a morte? A morte para nós significa vida também no futuro. Então, o autor organizou o livro em 3 grandes partes, começando falando da morte na vida cristã, da morte também na vida dos israelitas, do povo israelita, e também da morte na antiguidade. Como se dá nesse contexto a morte, como que esses povos vê a morte. E na primeira grande parte que o autor vai falar da vida cristã, ele faz um levantamento e traz também com versículos bíblicos sobre a morte. Então ele começa explicando já pra gente o que é morte. Sim, é como eu disse, a morte é a cessação da vida, mas ele também fala da morte no mundo espiritual, que é o que é relevante para nós, né? A morte no mundo espiritual. É isso que importa pra gente na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Cristo. E aí ele vai falar pra gente que a morte pode ser o quê? Uma separação do ser humano com Cristo ou uma vida eterna com Ele. E na parte 1, o autor vai nos explicar também por que acontece a morte. Nós não fomos criados para morrer, isso mesmo, nós somos criados para viver eternamente com Deus. Mas quando o pecado entrou no mundo, acontece a morte. A morte na vida espiritual se fala também da separação do homem de Deus. E aí começou agora, existe a morte. Nós não fomos feitos para morrer. Mas agora, como o pecado entrou no mundo, nós somos finitos, não somos mais eternos. Nós precisamos morrer, nos cessar a vida para esse mundo, para lá no outro mundo celestial ter uma vida com Cristo, uma eternidade com Cristo. E isso se morrermos com Ele. O autor ainda explica 3 exemplos de morte. Ele fala para nós da morte física, que é essa morte, que nós morremos e cessamos a vida aqui nesse plano, nesse mundo físico. E depois ele fala da morte espiritual. A morte espiritual é quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos distanciamos de Deus, nós estamos o quê? Mortos espiritualmente. E ele fala da morte eterna, que é a morte para sempre. Essa morte é para aqueles que não morreram com Cristo. Quem não morre com Cristo, que não pertence a Cristo, morreu distanciado, separado de Deus, ele agora vai ter uma vida eterna sem Deus. Então, para ele, acabou, não tem mais oportunidade. Porque quando nós morremos com Cristo, nós temos uma oportunidade de vivermos eternamente com Ele na glória. Ou seja, a morte eterna é uma finalização, uma extensão da morte espiritual e uma finalização. E aí não há mais jeito para aqueles que morreram em pecado, que morreram sem Cristo. Eles não vão ter mais como se reencontrar com esse Cristo, porque quando há morte espiritual, há uma separação desse homem com Cristo, ainda aqui nesse mundo, e ele aceita Jesus, ele vai ter uma nova vida com Cristo. Mas se ele morreu em pecado, ele vai viver uma vida eterna separada do seu Criador. E na segunda parte do livro, o autor vai nos mostrar, vai nos fazer entender como os israelitas viam a morte, como que era o processo de luto dos israelitas. E ele vem falar que os israelitas sofreram muitas influências
influência de outros povos que eles se contaminaram, conforme a palavra de Deus que fala que o povo israelita se contaminou com as nações ao seu redor. E aí começaram a fazer coisas pagãs, que refletem na vida deles até nos dias de hoje. O autor traz o exemplo de eles se jogarem cinza na sua cabeça, se vestir de roupas de saco, desfigurarem, arrancarem o cabelo. O autor fala que esses ritos é para as pessoas descaracterizar de quem elas são. Para que isso? É para que o morto, a pessoa que morreu, não possa reconhecê-los novamente e venha praticar algo ruim ou até mesmo pedir algo para eles. Então eles acreditam que quando a pessoa morre, ela pode voltar e querer algo para ela, querer ajuda, querer fazer o mal para a sua família. Então eles se descaracterizam e isso vai totalmente em desacordo com a palavra de Deus, em desacordo com o que Deus falou que os israelitas, o povo dele, deveria fazer. E assim o povo se contaminou de tal forma com as crenças pagãs que eles agora trouxeram até para o meio deles. E o autor ainda fala que as influências que sofreram de outras nações, de outros povos, foi tão grande na vida do povo de israelitas que até a forma deles enterrarem as pessoas também sofre influências. A forma de ver o morto, a forma de compreender a morte, também de louvar a morte, de adorar os mortos, de fazer as pessoas que morreram como grandes, como pessoas importantes. Tudo isso foram influências que eles sofreram de outros povos. Olha como isso é sério. Quando nós nos contaminamos com as coisas do mundo, também nós fazemos coisas como assim os israelitas. E olha que Deus sabia que eles poderiam se contaminar com as regras, com as condições, com os cultos, com as coisas do povo ao redor, que falou para eles não se contaminarem, para eles não praticarem coisa, que era para se exterminar os povos em volta, e eles deixaram, né? Então há contaminação no meio do seu povo, no meio do povo de Deus, da nação escolhida por Deus. Isso segue até os dias de hoje. E as influências que os israelitas sofreram foi dos povos pagãos em volta, por exemplo, da Mesopotâmia, do Egito, dos cananeus e vários outros povos que adoravam outros deuses, que adoravam a morte, que faziam seus rituais de morte ali de forma terríveis, né? Que desagradavam a Deus. E o povo de Israel trouxe isso para o seu meio, ali se contaminando também. E na terceira parte, o autor vai nos falar como as crenças da antiguidade influenciam nós até hoje, até nos dias atuais somos influenciados. Por exemplo, temos medo da morte, isso mesmo, ter medo do morto. Por exemplo, quando a gente vai no velório, muitas pessoas não gostam nem sequer de chegar perto do caixão. Isso são influências lá da antiguidade que vêm sendo trazidas até os dias atuais, que o morto pode fazer algum mal pra gente. Mas a palavra de Deus fala que não é verdade, que quando se houve a morte, essa pessoa não pode voltar e fazer mal pra gente. E outras formas, né, que nós temos até os dias de hoje é os velórios. Muitas vezes nós, ali no momento do velório, se fala só coisas boas da pessoa, traz essa pessoa que morreu pra cima, também são influências, porque se acreditava antigamente que se falava mal daquele morto, ele ia voltar e ia fazer mal para aquela pessoa que estava falando mal dela, né, naquele momento. E também, que nós temos que fazer uma capela, que tem que fazer no sepultamento, tem que fazer algo ali para guardar esse corpo dessa pessoa. Isso também são influências da antiguidade que nós sofremos, porque as pessoas antigamente acreditavam-se que era necessário fazer uma capela, fazer uma casinha, fazer algo ali em cima de onde a pessoa foi enterrada, para quê? Que ela pudesse, o espírito dela pudesse habitar ali e não fosse para a casa dela, não fosse perturbar os seus familiares. Então ali se restringia, agora tá aqui, ela tá seguro aqui, vai morar aqui. E tanto é que também colocavam pertences da pessoa e muitas outras coisas, e nós sofremos influência até hoje nos nossos ritos de sepultamento, de morte.
E eu gosto tanto desse tema que eu fiz na faculdade uma disciplina chamada Tanatologia, que eu estudei todas essas temáticas de como eram os ritos de passagem em cada povo. Muito interessante a disciplina e hoje ainda gosto muito de ler sobre essa temática. E aí você me pergunta, você recomenda esse livro? Sim, eu recomendo, porque todos os livros são muito bons. Mas eu recomendo se você realmente tem interesse nessa temática, se você já leu outros livros, porque esse livro tem uma linguagem um pouco difícil. Se você vai ler a primeira obra sobre esse tema, eu te recomendo alguns outros livros mais fáceis na leitura. Mas se você já tem um certo conhecimento, vale muito a pena você ler esse livro, que você vai gostar, vai se esclarecer muito mais aí sobre essa temática. E nós cristãos devemos estudar sobre a morte? Com certeza nós devemos estudar, porque a morte, como diz o autor, nos faz o quê? Não é um muro, é uma porta que se abre para a gente se encontrar com o nosso Salvador. É um momento de descanso, de alegria para aqueles que morreram com Cristo. Mas pelo contrário, ainda o autor fala que aqueles que morreram sem Cristo, né? Não há esse descanso, vai ser um tormento eterno. Mas ler sempre é importante. A leitura nos faz crescer. Então leia livros, leia muitos livros sobre esse tema também. Porque as pessoas falam, nossa, que loucura ler sobre a morte. Quando eu fiz a disciplina na faculdade, minhas colegas, né, da faculdade sempre falavam pra mim, que maluca, estudar sobre a morte, já não tá difícil demais o curso para você estudar sobre a morte. Mas eu ia sempre muito empolgada, eu gostava muito porque eu aprendia como tratar as pessoas enlutadas, como que era o luto em cada povo, em cada região, cada pessoa entende, né, como era o rito de cada lugar, de cada religião. Então é muito interessante, porque quando a gente vai aprendendo mais, isso só nos faz crescer. E se você chegou até aqui, deixa o seu like nesse vídeo, é porque você gostou. Então abençoe esse canal, deixando o seu like, compartilhe com outras pessoas também, para esse canal crescer. E que o Senhor Jesus abençoe você e sua família, e eu te aguardo aqui para o próximo livro.